Muito bem. A capoeira, então, é uma expressão cultural brasileira que compreende alguns elementos: arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. A história da capoeira na inserção no Brasil, ela veio através dos negros escravizados da África, certo? E o tempo em que eles tinham de lazer, eles utilizavam para a prática da capoeira, tá? Como a capoeira, ela, diferente das outras lutas, ela usa a música como elemento, os seus senhores, conforme a imagem que está aqui, ó, os seus senhores, quando iam ver o que eles estavam fazendo, os escravos estavam fazendo e viam que eles estavam então dançando e ouvindo músicas, não entendiam que aquilo ali de certa forma era uma luta, tá? Então a capoeira, ela é uma luta que tem como principal característica os movimentos corporais de forma ágil. Quem vê a capoeira acha realmente que é um jogo agressivo, mas a capoeira, ela não tem o intuito de machucar o oponente, tanto que os jogadores, eles não se encostam, assim como no boxe e outros tipos de luta livre que nós temos no Brasil, tá? Até 1930 a capoeira, ela era proibida no Brasil, justamente por toda essa visão da escravidão, enfim. Após a abolição da escravatura, após os negros terem então a sua libertação, a sua carta de alforria e ter toda essa transição, cada vez mais a capoeira se fez presente no dia a dia dos brasileiros e hoje em dia ela é, até mesmo em algumas escolas, uma disciplina extracurricular. O que é isso? No turno oposto às aulas, algumas atividades são dadas, que se chama extracurricular, e uma delas é a capoeira. Então, hoje em dia, ela é praticada por todas as pessoas, sejam brancos ou pretos, tá? E como a prof colocou ali, ela tem história diretamente ligada à escravidão no Brasil, porque então ela foi trazida pelos negros que vieram da África. Como a capoeira, ela é a principal e única luta brasileira que dispõe de música enquanto a luta é feita, ela tem alguns materiais para se tocar, que se tocam, tá? Como os negros na época da escravidão, eles não tinham acesso a materiais e instrumentos oficiais, no caso de lojas, enfim, eles tinham que utilizar materiais que eles encontrassem na mata, tá? Aqui nós temos o desenho do berimbau, tá? O berimbau nada mais é do que um pedaço de bambu, certo? Aqui nós temos Aqui nós temos um porongo, muitas vezes a gente consegue ver esse porongo até em cuias de chimarrão, né, que é um formatinho redondo também tirado de árvores, certo? E aqui essa corda também tirada de árvores. Esse é o berimbau inicial, tá? O primeiro. Hoje em dia já tem outros tipos de berimbaus utilizados feitos com materiais mais profissionais e mais resistentes, tá? Aqui nós temos o agogô também, esse aqui é o mais atual. Essas duas pontas aqui, elas servem como alto-falante. E essa madeirinha aqui, a gente faz o movimento de bater entre esses dois alto-falantes aqui, certo? O pandeiro, ele foi inserido muito tempo depois, tá? Porque ele então é um material mais caro e na época da escravidão então não tinha os quatro principais na verdade na época da escravidão em que os negros praticavam eram o cachixi, o reco-reco, o berimbau e o atabaque, tá? O agogô e o pandeiro eles vieram depois, foram inseridos depois conforme foi estilizando, né, a luta, tá? O cachixi nada mais é do que folhas de parreira e dentro tem pedrinhas ou areia, enfim, ele faz realmente esse barulho como se fosse um chocalho, certo? O reco-reco, bem como diz o nome, ele faz exatamente esse barulho, reco-reco, tá? Esses dois pedaços de madeira aqui, então, nós temos esse principal aqui que tem essas fendas cortadas e essa outra madeirinha aqui que faz, então, uma fricção em cima dessa e faz exatamente o barulho reco-reco, tá? E o último material, então, é o atabaque, tá? Todo estilizado de madeira também. Essa parte de cima aqui onde eles tocam, na época da escravidão, era feita de pança de burro. O que é isso? A parte de baixo da barriga do cavalo, enfim, ou do burro, eles cortavam,
estiravam ao sol para deixar secar e depois eles colocavam aqui em volta, amarrado por cordas, obviamente, para poder tocar. Hoje em dia é outro material também, né, mais resistente, enfim, mas a ideia inicial do atabaque era essa. Mas então, como fica o som emitido por todos esses materiais, esses instrumentos? Fica dessa forma. Esse primeiro instrumento que está sendo tocado é o berimbau. Nós temos o cachixi sendo inserido agora. O atabaque. Ao fundo, reco-reco. E o pandeiro e a gogó. Aqui então a gente consegue ver uma luta, certo? No Mundial realizado no Rio de Janeiro, onde os oponentes então eles recebem as orientações pelo jurado, pelo juiz ali que está com a roupa laranja, sobre como a luta deve ocorrer. Essas pessoas em volta, sentadas, são chamadas de roda de capoeira. Essa inserção ela tem desde a escravidão, certo? Essa parte inicial onde eles sentam, se enfrentam um ao outro, é uma forma de cumprimento e respeito. Eles se dão as mãos e iniciam então a luta de capoeira. Claro que aqui a gente consegue ver que os atletas e os lutadores eles têm um domínio muito grande, tá? E se vocês podem prestar atenção, em nenhum momento é feito um contato físico. Eles não se machucam. É apenas um jogo de flexibilidade, força e muita ginga.